Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu quero te mostrar 3 ações baratas, têm um alto potencial de valorização para você investir com pouco em 2025. Todas elas estão custando abaixo de R$10. Então fala sério, você não tem desculpa para não começar a investir hoje, tudo bem? Então, ó, sem mais conversa, vamos embora pro vídeo, mas antes já deixa aquele teu like de confiança, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. E a primeira empresa que eu estou falando é nada mais, nada menos que a Marco Polo. Ela é uma empresa brasileira e está classificada no setor de bens industriais. Então, quando você pensar em uma fabricante de ônibus e micro-ônibus muito conhecida, lembre-se desta companhia. Eu já vou mostrar para vocês aqui sobre as regiões que a Marco Polo gera receita. Não é só no Brasil, mas também, ó, globalmente. México, Austrália, Argentina, 3% também na África. Além disso, os negócios que geram receita para a companhia se dá a maioria na parte de rodoviários, como também urbanos, volares, micro-ônibus, além de peças e outros negócios. Então, entendendo esse contexto, percebam ainda o seguinte, ó. Nesse momento, a Marco Polo, né, de código na nossa bolsa de valores POMO4, está custando nesse momento R$ 7,14 e nas últimas 52 semanas, a empresa já chegou a custar quase R$10, né, R$ 9,55. Em relação a preço justo, e aqui a gente vai analisar primeiro o preço-alvo em relação a 8 analistas. A média deste preço justo é R$ 10,86 e nos modelos matemáticos, aqui a gente encontra 7 modelos analisados. Esse preço justo para a empresa também está na faixa de R$ 10. Nesse caso, uma média de R$ 10,79. Se a gente for observar a saúde da empresa, com mais de 100 fatores de comparação, se trata da questão de fluxo de caixa, crescimento, tendência de preço, lucratividade e valor relativo, a Marco Polo está na posição de excelente desempenho. Em relação aos dividendos da empresa, nós observamos algo bem interessante, que é a escadinha desses gráficos de 2015, se a gente for observar, até 2024. Aqui sim, nós temos a certeza que a empresa está, no mínimo, sendo lucrativa, tá? Sobre lucratividade, a gente vai entrar nesse ponto nesse momento. Exatamente neste gráfico de receitas e lucros, 3 pontos importantes que você precisa saber. Primeiro, receita, lucro líquido e margem líquida. E aqui se trata da eficiência da empresa que a gente precisa analisar também, tá, gente? Se eu colocar o mouse dentre esses indicadores, nós conseguimos visualizar resultados mais recentes da empresa. No dia 7 de janeiro de 2025, a POMO4 tem uma receita acima de 8 bi, o lucro líquido 1,2 bi e a margem líquida 14%, fazendo com que, com esses indicadores e principalmente se você observar o crescimento dos 3 fatores a partir de 2022 até o atual momento, faz com que a Marco Polo se destaque entre os seus pares, assim como o seu próprio setor. E eu já vou mostrar para vocês em relação a isso. Outra questão importante sobre essa avaliação versus o crescimento dos resultados de valuation, notem o seguinte: o crescimento do lucro líquido, essa linha verde bem aqui acima, enquanto a relação do preço sobre o lucro da empresa bem aqui embaixo. Aqui nós encontramos uma disparidade entre esses dois indicadores. E aí a gente já entra num primeiro conceito que eu já vou mostrar aqui para vocês, que é a relação, ó, preço sobre o lucro. O que é que significa preço sobre o lucro? É um indicador bem importante quando a gente vai analisar as ações. De forma muito simples, é o seguinte: PL significa o preço da ação dividido pelo LPA, que é o lucro por ação da empresa. Então, o que é que a gente entende? Um PL baixo geralmente significa que a ação está barata. E aqui eu coloco entre aspas, beleza? A palavra barata, pessoal. Por quê? Nenhum indicador, coloca isso aí na sua cabeça, escreve
escreve em algum lugar, nenhum indicador ele deve ser analisado de forma isolada, porque às vezes um PL baixo significa que a empresa pode estar apresentando problemas que você não está vendo. Por esse motivo, sempre analise os indicadores PL com outros indicadores fundamentalistas antes de tirar suas próprias conclusões, tá? Então, para fechar esse indicador, se eu falei para vocês sobre a indicação de um PL baixo, o que é que a gente entende se o preço sobre o lucro está alto em empresa? De forma geral, indica que os investidores estão dispostos a pagar mais por cada unidade de lucro. Entretanto, muito cuidado também com esse PL alto, porque às vezes pode significar que o mercado está muito emocionado, tá? Está excessivamente otimista. Então, por isso, sempre analise em conjunto, beleza? Vamos lá. E aí, outra questão é o seguinte: qual é o PL atual da Pomo 4? Se a gente for observar aqui neste outro gráfico, inclusive nós estamos observando o preço sobre o lucro, não só da Pomo 4, mas também fazendo a comparação entre os seus concorrentes, a Home 3 e SHUL4. O PL está em 6 vezes menor que a Home 3, que está em 7,8 vezes, e a outra ação, que é a Schulz, 7,6 vezes. Então, aqui a gente tem um ponto positivo para a Pomo 4. Chegamos aqui nas referências do setor em relação à Pomo 4 na parte de lucro, trazendo a comparação entre os seus pares e o seu setor. Se a gente observar essa bolinha azul, que se trata da Marco Polo, e está na frente entre todas as outras empresas. Tudo bem, pessoal? Então, a gente não tem dúvidas dessa forma que é uma empresa lucrativa. Não é à toa que está com excelente desempenho. Analisando mais alguns indicadores fundamentalistas, a Pomo 4 está com um yield nos últimos 12 meses de 8,35%, um P sobre VP de 2, um payout 55,72%, o ROI da empresa é bem importante, tá? 29,88%. Se a gente for observar, pessoal, o ROI da Home 3, de fato, é excelente. Saiu de 4,07 em 2020, alcançando quase 30% de ROI, enquanto a média do setor é 6,26%. O último pagamento da empresa de dividendos foi no dia 7 de março, no valor de 23 centavos por ação. Ainda não temos nenhum outro anúncio. Vamos aguardar. Se a gente observar as datas que a empresa costuma pagar aos acionistas, se dá basicamente 3 vezes: janeiro, março e dezembro. Provavelmente nós teremos outro dividendo em dezembro, né? Observando esse radar inteligente. Analisando a performance de preço da Pomo 4 na plataforma Scanner na Bolsa, inclusive o link está na descrição deste vídeo, quanto também do Invest Pro, tá, pessoal? São duas plataformas que eu utilizo muito, está aqui, inclusive com desconto, para você aproveitar da melhor forma. Beleza? Voltando aqui no nosso gráfico Descontex, que aponta para a gente melhores momentos para a gente comprar uma empresa e não pagar caro nela. Particularmente, eu sempre estou dando uma olhadinha neste gráfico. Se a gente observar a Pomo 4, neste momento, essa bolinha vermelha está apontando um bom ponto de entrada em relação a esta empresa. Trazendo outras informações, logo nessa parte direita da nossa tela, o preço justo de Graham, R$ 9,34, tendo um potencial acima de 32%. E no ranking de Earning Yield, que trata dessa questão de lucratividade das mais de 200 empresas analisadas aqui na plataforma, a Pomo 4 está na posição número 57. E também no ranking de dividendos, a empresa se encontra na posição número 60. E na Magic Fórmula de Agreement, que analisa a empresa numa ótica mais de ROIC e EV/EBIT, a Pomo 4 está na posição número 27. E para fechar a Pomo 4, o consenso geral dos 8 analistas entrevistados é compra forte para a empresa, trazendo uma média desse preço-alvo de R$ 10,86, né? A segunda ação na nossa lista com muito potencial de crescimento é a Kepler
Weber é uma empresa, tá, pessoal, que ela fabrica sistemas de armazenagens e movimentação de grãos. Exatamente neste início de tela, nós observamos que ela é especialista em projetos agrícolas, também projetos portuários. Então, ela trabalha com essa movimentação, tanto na montagem, no gerenciamento, também na entrega de projetos. De código KEPL3. Nesse momento, a empresa está custando R$ 7,94. Em relação ao preço justo da empresa, de acordo com 2 analistas, a média desse preço-alvo é R$ 11,50 e no preço justo, de acordo com 11 modelos matemáticos, é que eu já aproveito para mostrar, né, que algumas pessoas perguntam que modelos são esses que ele observam. A referência está aqui, ó, múltiplo de receita, múltiplo de EBITDA, EBITDA e receita de saída, entre outros modelos. Então, nessa ação, precisamente, nós estamos observando 11 modelos matemáticos. A média desse preço justo é R$ 11,59. Então, nesses modelos matemáticos, o mínimo que eles apontaram de preço justo é R$ 9,00 para a empresa e o máximo R$ 16,00. Então aqui a gente observa um grande upside em relação a essa companhia. Perceba o seguinte, se a gente for analisar também em relação à saúde financeira da companhia, a empresa está em excelente desempenho em várias métricas analisadas. Analisando mais alguns indicadores, notem o seguinte, o preço sobre o lucro da Kepler é 7,12%, o dividend yield nos últimos 12 meses é 10,36%, o preço sobre o valor patrimonial 1,92% e o ROI da empresa 26,89%. Analisando mais alguns indicadores, neste momento atual, nosso gráfico Descontex está apontando um excelente ponto de entrada em relação a esta empresa e nas performances em relação ao preço justo de Graham, esse preço justo seria R$ 10,14, tendo um potencial de 28,35%. No ranking de Earning Yield, a empresa está na posição número 64, no ranking de dividendos está na posição número 11 e na Magic Fórmula de Greenwich, a empresa está na posição número 13. Aqui o que chama atenção de início para a gente se dá na parte de dividendos, tá? Tanto também na Magic Fórmula de Greenwich. A empresa está em boas posições. Como a gente falou em dividendos, vamos observar essa empresa em relação ao potencial dela, né? Que provavelmente, para estar nesta posição, com essa consistência, ela vem trazendo, no mínimo, os 5 anos de análise. Vamos observar exatamente isto. A empresa, de fato, não só nos 5 anos, né, como eu falei para vocês, mas nos 12 meses, 3 anos e 5 anos de período base. Todos esses períodos a empresa traz uma boa margem de segurança com yields impressionantes, percebam, acima de 10% a partir de 2021. Então é uma empresa que tem essa característica de distribuir bons dividendos, tá? Claro que a gente precisa observar um período maior para ter mais consistência nessa distribuição. Por quê? De 2014 a 2020, a empresa quase não distribuiu proventos, mas o cenário muda exatamente aqui em 2021. Inclusive, a margem de segurança em 5 anos é acima de 90%, trazendo um preço teto para a companhia de R$ 15,02. O último pagamento da empresa até o momento foi em novembro de 2024 e a companhia tem uma tendência de pagar em abril, setembro e dezembro. E se a gente for observar os próximos pagamentos de dividendos, que o Investidor 10 não trouxe aqui para a gente, né? Mas o InvestPro nos adiantou em relação a esse ponto, que o próximo pagamento vai ser no dia 16 de abril, vai ser do tipo dividendos, né? Em torno de 29 centavos por ação. Uma informação bem legal também que a Kepler Weber, ela não só gera receita no Brasil, apesar da grande parte ser aqui, mas também em outros países como América do Sul e América Central. Os principais negócios que geram receita para a empresa se dá na questão de fazendas, agroindústrias, reposição e serviços e negócios internacionais. Observando receitas e lucros da empresa desde 2009 até o atual momento, percebam que neste período
período, a empresa praticamente, estava andando de lado nesses dois indicadores. Ela veio nos dar um resultado melhor a partir de 2021, aos últimos 12 meses. Percebam, a empresa não deu prejuízo, como foi no caso aqui de 2017. Então, até o momento, nós observamos uma companhia mais estável em relação a essa receita líquida e lucro líquido. E uma das últimas informações sobre a empresa é que ela bate recorde com mais de 300 obras simultâneas. As projeções para 2025 é que a empresa continue mantendo esse ritmo de crescimento e expandindo a sua atuação em mercados estratégicos, consolidando ainda mais a sua liderança. É uma empresa reconhecida mundialmente. Observando a opinião dos analistas, o consenso geral, segundo duas avaliações, é de compra para a empresa e a média desse preço-alvo, R$ 11,50, está trazendo percentual positivo de mais de 44%. E para fechar, pessoal, o endividamento da Kepler em relação ao caixa e patrimônio líquido, a empresa tem um patrimônio líquido acima de 740 milhões em dívidas de curto prazo e longo prazo, entretanto tem caixa em sua operação que é capaz tranquilamente de quitar essas suas dívidas. Então, nessa questão de endividamento, a Kepler está muito bem controlada. E a próxima ação da nossa lista é a Itaúsa, uma das maiores holdings do Brasil, que pertence ao setor financeiro e conta com um portfólio muito robusto. E se a gente for analisar, a principal receita, mais de 95% deste portfólio, é gerado pelo Itaú. Além de ser uma empresa que não atua apenas no Brasil, mas também na Ásia, Estados Unidos e outros países. De código ITSA4, nesse momento a Itaúsa está custando R$ 9,66. De acordo com o preço justo, 14 modelos matemáticos dão uma média de R$ 12,22 e o alvo dos analistas, nós temos uma média de R$ 12,01. Na saúde financeira, é uma empresa com desempenho justo, levou os dividendos por 4 anos consecutivos, é negociada a um PL abaixo em relação aos resultados no curto prazo, negociada também a um múltiplo de lucro baixo e paga bons dividendos ao acionista. Analisando alguns indicadores, o preço sobre o lucro da Itaúsa é de 7,09, o PVP 1,16 e o yield nos últimos 12 meses 10,26%. A empresa opera com payout bem legal, acima de 63%, uma margem líquida interessantíssima, 179,45%, um ROI de 16,34%, uma empresa que tem suas dívidas controladas, tem uma boa liquidez corrente. Na performance em relação à empresa, o preço justo em relação à Graham é R$ 15,76, tendo um potencial acima de 63%. No ranking de Earning Yield está na posição número 66, no ranking de dividendos na posição número 10 e na Magic Fórmula de Greenwich está na posição número 62. Observando o preço teto da Itaúsa em relação ao método de Bazin, traz um preço teto de R$ 10,60 com upside acima de 9%. Além disso, é uma empresa constante no pagamento de dividendos, paga várias vezes ao ano e não é apenas um provento baixo, em torno de 2 centavos, mas também ao decorrer do ano, a Itaúsa apresenta dividendos maiores, em torno de 40 centavos por ação. E ela costuma pagar nos meses de janeiro, março, abril, julho, agosto e outubro. Observando receitas e lucros, uma empresa muito lucrativa e também cresce a sua receita ano após ano. Se a gente observar o último resultado, a Itaúsa tem lucro recorrente de 3,7 bi, tendo uma alta na sua base anual de 16%. Um baita lucro para esta empresa. E de acordo com os analistas, das 7 avaliações, o consenso é compra forte, tendo uma projeção de mais de 24% na média do preço. E agora quero saber de você, Pomo 4, Itaúsa ou Kepler Weber? Qual dessas 3 ações chamou mais a sua atenção, que você vai estudar mais ou que, quem sabe, você já tenha em carteira? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E também, para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, escreve aí, eu fiquei, Beca, que eu vou ter certeza que você me acompanhou até o momento final deste vídeo, que para mim é uma honra, é uma satisfação gravar
vídeos para você e aumentar mais, né? Trocar esse conhecimento aqui dentro deste canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o joinha, aperta o dedão aí no like, metralha esse dedo no like e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde mais nenhum conteúdo aqui deste canal, tá bom? Então, ó, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!